Senhores, então a partir desse momento a nossa aula está sendo gravada, certo? Nossa aula está sendo gravada, nós começamos aqui a aula de hoje, do dia 28/7. Senhores, hoje nós voltamos a falar um pouquinho da questão do período regencial brasileiro, né? O período regencial que ele foi dividido em 4. A regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do padre Diogo Antônio Feijó e a regência una de Araújo de Lima, certo? Pois bem, então agora nós voltamos a falar um pouquinho aqui da regência trina permanente, que eu vou da página 416 em diante, tá bom? Entrando aqui mais colegas, a Beato entrando na nossa aula agora. Na Clara de Matos também entrando. Beleza. Tem mais gente aqui. A Elô. Beleza. Voltando aqui para o nosso quadro. Então, pessoal, quando eu falo da regência trina permanente, olha lá. A regência trina permanente foi eleita por Assembleia Geral, certo? Então nós vamos falar aqui que ela foi eleita por Assembleia Geral, ou seja, houve uma votação da Câmara de Deputados e do Senado para elegê-la, certo? Quem acabou eleito nessa regência? Então, olha lá. Foram eleitos os deputados José da Costa Carvalho, o deputado João Braulio Muniz e deixa eu continuar aqui. E o brigadeiro deixa eu só liberar aqui alguém. Ana Luísa. E o brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva, certo? Esses foram os indivíduos, pessoal, que compuseram a regência trina permanente, tá certo? Logo após, pessoal, após a regência trina permanente, ficou determinado que a mesma, né, no caso a regência, que a mesma não podia fazer as seguintes ações. Então, olha lá, não competia a regência trina permanente as seguintes ações. Ela não tinha autonomia para fazer isso. Declarar guerra. Ela não podia declarar guerra. Ela não podia conceder títulos de nobreza. Ela não podia vetar leis e, por fim, ela não tinha o poder
de dissolver a Câmara de Deputados, certo? Então, aqui a gente tem uma limitação do poder, aqui a gente tem uma limitação do poder da regência. Sim, a gente tem aqui uma limitação do poder da regência. Olha lá, um outro ponto que eu acho interessante de passar para vocês. A Assembleia passaria a ter poder decisório semelhante ao que ocorria no sistema de governo que nós vamos chamar de parlamentarismo. Por que, professor, ficaria um sistema semelhante ao do parlamentarismo? Pessoal, muito simples. Nesse momento, não existia a figura de um rei. Ou por mais que existisse a figura de um rei, esse rei, ele era uma figura meramente ilustrativa para nós. Então a regência e o parlamento, eles tinham muito mais poder do que a figura do rei, certo? Olha lá, a grande preocupação do período era a manutenção da ordem, ou seja, manter a ordem vigente e o respeito à Constituição, já que a ideia, pessoal, de uma regência, ela era prevista na Constituição de 1824. Então, o que estava sendo feito aqui era uma relação constitucional, certo? Imagino que sim. Olha o que acontece. Desta forma, se destacava a figura do padre Diogo Antônio Feijó, que fora nomeado ministro da Justiça. Conforme, pessoal, vocês podem verificar ali na 416 e na 417. Até aqui, os senhores têm alguma dúvida, pessoal? Conversem comigo. Maravilha, tá dando para entender, tá ficando claro para nós, legal. Eu vi que foi a Clara e eu acho que o Gabriel que responderam para mim com o áudio aberto. Então, beleza. Voltando aqui para minha tela, um ponto que eu acho de grande importância e que eu já cobrei nos exercícios de vocês, não é mesmo? Olha aqui que interessante. Em 1831, Feijó criou, vou até grifar, a Guarda Nacional, certo? O que era a Guarda Nacional? Ela era uma organização paramilitar composta pelas elites. Essa organização paramilitar composta pelas elites, ela tentava garantir o poder das elites locais. Como seria isso? Página 416, segundo parágrafo. O Ministério da Justiça criou a Guarda Nacional com o objetivo de combater as revoltas, os quilombolas e todos os movimentos que contrariassem a ordem vigente.
formada basicamente por funcionários de ricos, fazendeiros, os aristocratas, também eram conhecidos por soldados cidadãos, já que tinham direito a voto. Era uma espécie de força paramilitar ou milícia. Os fazendeiros, em compensação aos custos da Guarda Nacional, recebiam os títulos de capitães ou coronéis, que lhes eram conferidos poderes políticos locais. O que significava isso, então, depois de feita a leitura para vocês? A Guarda Nacional era feita pelos jagunços, aqueles funcionários dos grandes fazendeiros, e esses grandes fazendeiros passaram a ser chamados de coronéis. Professor, esse é o início do coronelismo no Brasil? De certa forma, sim. Aonde esses grandes fazendeiros tinham poder local, mandavam e desmandavam, e os seus guardas é que empunhavam a ordem. Há algum tempo, passou no Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo, e depois passou no canal Viva, uma novela chamada Cabocla, onde os coronéis, onde os grandes fazendeiros eram chamados de coronéis. É mais ou menos aquele exemplo, era o coronel... um deles era o coronel Boanerges e o outro era o coronel Justino. Por quê? Porque eles eram os grandes fazendeiros, eram quem tinha os grandes poderes militares, certo? E controlavam a região. Até aqui, ficou alguma dúvida para os senhores? Posso seguir tranquilo? Beleza. Olha lá. Só que o Brasil, durante esse período regencial, pessoal, ele teve alguns avanços. Em 1832, olha o que acontece. Em 1832, foi finalizado o que nós vamos chamar de... Vou até grifar. Opa. Código de Processo Criminal. O Código de Processo Criminal, pessoal, era o que ia reger o direito criminal no Brasil, que passou a ampliar o poder dos juízes de paz, certo? Isso elevou ainda mais o poder das elites locais, certo? Dos coronéis. Como era isso? Página 417. O Código de Processo Criminal, revisto em 1832, transferia para o juiz de paz, que era o proprietário de terras, né, eleito pela comunidade, o poder de controlar a justiça dos municípios. Embora esses juízes fossem eleitos por voto censitário, ou seja, o voto de acordo com a renda somente os mais ricos, o que significava a nomeação de grandes latifundiários, na prática, eles acabavam se tornando agentes dos coronéis, que já detinham o poder local e a Guarda Nacional. Então, com o Código de Processo Criminal, o poder dos fazendeiros se tornou ainda maior. Outro ponto importante que a gente tem que destacar é que, em 1834, em meio a revoltas e crises nas províncias, ocorre uma reforma na Constituição, ou uma reforma constitucional. É promovido o que nós vamos chamar de Ato Institucional de 1834.
34, certo? Pro, o que vem a ser o ato institucional de 1834? Então, olha lá, esse ato institucional de 1834, ele previu as seguintes mudanças: a criação de assembleias provinciais. O que seria isso? As assembleias provinciais, pessoal, elas seriam como as nossas câmaras de deputados, certo? Isso promovia maior autonomia das províncias, que não ficavam mais presas somente às mãos dos coronéis. A transformação do Rio de Janeiro em município neutro, desculpem, escrevi errado, em município neutro e sede da monarquia capital do Império. Isso seria mais ou menos como o Distrito Federal hoje, um território neutro? Mais ou menos. Substituição da regência. Então, deixa eu colocar aqui. Substituição da regência trina por uma regência una, que seria escolhida por meio do voto, né? Esse regente. Certo? Legal até aqui. Para a gente dar seguimento, o regente uno escolhido acabou sendo o padre Diogo Antônio Feijó. O Feijó, pessoal, que havia sido ministro da Justiça e havia renunciado em 1832, logo depois de criar a Guarda Nacional, porque ele e o Bonifácio tinham alguns desentendimentos, certo? Então, essas foram as questões até aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida para vocês? Até aqui? Então, pessoal, eu gostaria que vocês pegassem agora para mim a 427 e resolvessem o exercício número 2, tá bom? Que agora vocês já têm condições de responder o número 2, que fala sobre a Guarda Nacional. Enquanto isso, eu vou interromper a apresentação do slide para postar o quadro depois e vou interromper a nossa gravação, já que nossa aula teórica veio até aqui, certo?